Que alegria! Alegria que vem plena daquele que nos amou primeiro. Nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Eu sou Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Anuncia-me em Guaratinguetá, Arquidiocese de Aparecida. Estamos iniciando uma série de vários capítulos de um livro que eu escrevi há muitos anos a respeito da nossa libertação interior, libertação física, libertação de tantas escravidões que o mundo nos coloca. Iniciamos então a série do Egito a Canaã, mudança da escravidão para a liberdade. Um caminho de cura e de libertação. A gente às vezes não percebe, mas nós somos assim, pessoas que estamos escravos de tantas leis, de tantas coisas. Primeiro nós ficamos escravos de nós mesmos, de nossas más tendências, que prejudicam o relacionamento, que prejudica a nossa vida com o outro, que prejudica a nossa caminhada. Prisioneiros de uma sociedade que impõe tantas leis sobre nós, que ficamos escravos da lei, sem liberdade de escolher opções da nossa vida. É assim que nós estamos enfrentando leis que estão impressas na nossa vida. Escravos muitas vezes porque não temos a liberdade de opinião, a liberdade de expressar a nossa vontade, liberdade que nós não temos muitas vezes de poder decidir o que nossos filhos vão ser e liberdade até para nossos filhos que terão, parece uma liberdade inoportuna, que eles mesmos poderão escolher o seu sexo, se é menino ou se é menina. Na verdade, são escravidões que vão perpetuar na vida de seres humanos. E tantas outras falta de liberdade que nós temos. Nós compramos com dificuldade um terreno, ficamos escravos do imposto territorial. Construímos ali uma casa, ficamos escravos do imposto predial ano a ano. Temos aí tantas coisas que vão nos escravizando. Compramos um carro, ficamos escravos do IPVA durante muitos anos enquanto tivermos. Então, são escravidões que a gente não percebe. Nós não somos livres. Não podemos, às vezes perdemos o nosso direito de ir e vir, que não é uma questão de segurança, é uma questão de que impede a nossa liberdade. Houve um país que até tirou a liberdade de que seu povo pudesse ter mais que 2 filhos. Então há uma ingerência tão grande de escravidão que nós vivemos todos nós interiormente na sociedade. E muito mais, eu vejo a escravidão de nossos sentimentos, de nossas emoções. O propósito então aqui é refletir nessas séries, nessa primeira parte que nós vamos trabalhar com o nosso livro Do Egito a Canaã. É um livro muito importante que nós escrevemos e nós temos que optar por saber com que fundamento poderemos então analisar cada passo para a nossa liberdade. A primeira coisa que eu quero então aqui dizer é o seguinte, que não se trata de religião, mas se trata de fundamentar na Sagrada Escritura, desde os primórdios, o maior livro, que chegou a quase ao mundo todo, mesmo aqueles que não são cristãos, que não acreditam nesse Deus Criador, acabaram optando por ter a Sagrada Escritura. No capítulo do livro de Êxodo, o primeiro capítulo desenvolve para nós, lá na Sagrada Escritura, a chegada dos filhos de Israel. Quando eles chegaram ao Egito, muitos deles trazendo suas famílias, seus sonhos. E ali eles foram muito fecundos, multiplicaram-se. No tempo desses acontecimentos daquele povo, o faraó veio a falecer e, em seu lugar, assumiu outro que desconhecia certas realidades dos israelitas. Inclusive, o papel representado por José, outro israelita, inclusive que ajudara o faraó falecido nos seus propósitos. Não agradou ao faraó, recém-possado ali, a quantidade de israelitas habitando o Egito, pois via nisso um perigo. O povo cresceu mais do que o povo egípcio. Eles se multiplicavam muito, e isso incomodava o faraó. Ora,
Admitia que essa quantidade então de pessoas pudesse, com o tempo, se constituir numa ameaça ao Egito, associando-se a inimigos que pudessem dominar o Egito. Quanto mais os faraós oprimiam esse povo, mais eles se multiplicavam, e a escravidão aumentou também com o tempo. Castigos, sofrimentos, fabricação de tijolos, trabalho nos campos e todo tipo de tirania. Não satisfeito, tornou-se a iniciativa de chamar parteiras que atendiam as mulheres hebreias, recomendando que durante o parto elas deixassem viver apenas as crianças do sexo feminino e matassem aquelas crianças que nascessem do sexo masculino, para que não procriassem mais. As parteiras atendiam as mulheres hebreias, tementes a Deus. Elas não cumpriram algumas coisas que o faraó determinava. Deixaram viver tanto o recém-nascido de sexo feminino como o sexo masculino. Questionadas sobre o fato pelo faraó, as mulheres dos hebreus são vigorosas, elas disseram. Não são como dos egípcios. Elas dão à luz antes que as parteiras cheguem. Essa foi a desculpa para deixar que meninos vivessem. Nesse tempo foi que nasceu Moisés, filho da união de um homem e de uma mulher, na casa de Levi. O menino que nasceu fruto dessa união ficou escondido ali, na casa, por 3 meses, porque não conseguiam mantê-lo. Ele foi posto no cesto, então, que foi colocado nas águas do rio Nilo, próximo aos jardins reais, onde habitava a filha do faraó. Ao avistar esse cesto, essa mulher correu, retirou o menino das águas e deu o nome dele de Moisés, que em hebraico significa retirado das águas. O sofrimento do povo era tão grande que, embora numeroso, vivia escravos do faraó. Foi assim que Moisés foi crescendo e por uma situação que envolve um momento que um egípcio estava agredindo o hebreu e veio a matar o seu oponente. Moisés interveio naquele momento terrível em que ele batia muito no hebreu, sentiu no seu sangue a defesa do seu irmão hebreu e acaba matando então um soldado egípcio. É aí que ele começa a ter medo e foge do Egito, vai se refugiar distante daquele lugar, no lugar chamado de Terra de Madiã. Ali ele conheceu as filhas de um sacerdote de Madiã e com uma delas ele se casou, tornando-se ali pastor de ovelhas, né, e empregado do pai da sua esposa. Certo dia, enquanto ele estava pastoreando, ele viu na sua frente um arbusto cheio de chamas. Ele olhou aquele pequeno arvoredo cheio de chamas, mas umas chamas que não conseguiam consumir os galhos e nem as folhas daquela planta. E ele ficou muito curioso. E foi se aproximando para ver o que era, e uma voz disse: Moisés, Moisés. Esse encontro, então, com essa voz desse Deus, vai contribuir e desdobrar, fazendo com que Moisés seja a principal figura humana na libertação do jugo da escravidão do povo israelita que vivia no Egito. Deus disse a ele que ele deveria ir ao Egito e salvar o seu povo, porque Deus havia visto o sofrimento. A incapacidade de Moisés, como de qualquer um de nós, para libertar milhares de pessoas, elas iriam aparecer durante o trajeto, que ele iria até o Egito. Aí ele precisa contar com uma ajuda maior, que é a ajuda divina. Então, exemplos disso são os eventos miraculosos e oportunos, com o aparecimento depois para libertar o povo, que ele faz acontecer pela graça de Deus, ao aparecimento de rãs, de mosquitos, mortes de animais, tempestades, gafanhotos, trevas e situações trágicas que tiram o sossego do faraó, ocorrências que acabam então permitindo a saída e a libertação do povo. Assim,
Depois de tanta pressão em cima da manifestação divina na vida de Faraó através de Moisés, o povo então sai do Egito e começa a caminhar rumo a uma terra de liberdade. A palavra de Deus, quando a gente nota, diz que eram mais ou menos 600 pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, pegaram tudo que tinha. Então, o que eles fazem? Eles saem do Egito para uma terra prometida. Quando a gente fala de liberdade interior, é importante porque sempre causou nas nossas vidas humanas um fascínio dentro de nós em todos os tempos. A liberdade interior nossa hoje, que é escrava e nos torna escravos em tantos momentos, nós vamos lembrar de um grande santo da igreja, que muitos reconhecem, que é Santo Agostinho. Ele diz que a liberdade interior é um bem muito maior do que a gente pensa e muito maior do que todos os bens exteriores, o que pode ser ganho por intermédio de coisas externas, como são os bens da riqueza, concupiscência de poder. Mas a liberdade interior é muito mais importante. Para Santo Agostinho, a liberdade é tida como uma verdade, achar a importância no sentido da existência da vida humana. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida, meu irmão, minha irmã? Santo Agostinho, na sua caminhada de conversão, chegou à conclusão quando ele leu a carta de Paulo aos Romanos, onde diz que o verdadeiro bem era encontrar Deus em uma livre investigação dentro de cada ser humano. Então, a primeira liberdade é de procurar e depois talvez chegar a conhecer a si próprio e encontrar. Encontrar com quem? Comigo mesmo, com os propósitos que Deus tem para mim. Então, nesse primeiro momento que nós estamos vivenciando, o capítulo 1 dessa caminhada, nós queremos lembrar do apóstolo Paulo aqui, que foi, no seu tempo, aquela pessoa que compreendeu certos aspectos da vida humana. Fez opções por esse trabalho, por esse tipo de vida, e por esse tipo de vida ele pautou seus propósitos pessoais, entregando-se cada vez mais nas mãos de Deus, que ele não via, mas que ele sentia, e por esse amor desse Deus é que ele mudou de vida. Entregou toda a sua experiência, a sua vida. Do resto, vai ser também a descoberta do povo que vai para o deserto, para Canaã. Experiências de sofrimentos, de caminhada, de desassossego, para encontrar uma liberdade muito grande. Não só física, exterior, mas liberdade de escolha, liberdade daquilo que quer fazer, dos seus sonhos para a sua vida e para a sua família. Quando chegassem a Canaã, lugar que os esperava, como nós vamos ver. Então, nós vamos iniciar essa caminhada, a nossa Canaã interior. Hoje Canaã, o Egito, entre aspas, que é o escravizador, como eu disse, está na sociedade, está nas leis, está dentro de nós, que é muito mais perigosa. A falta de liberdade interior faz com que nós soframos, ficamos doentes, desanimados, estraguemos a nossa vida e os relacionamentos. Então, essa nossa viagem que vamos fazer em estado interior pleno, lembrando uma passagem bíblica também, do evangelista São João, capítulo 10, versículo 10, que diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Caminhando então para o nosso interior, iniciamos agora então essa caminhada passo a passo. Volto ao livro de Êxodos, no capítulo 20, versículo 10 desse livro. A palavra de Deus diz o seguinte: eu os fiz sair do Egito e os conduzi, aliás, pelo deserto. O povo de Israel, quando atende o apelo de Moisés, que somente ele e seu companheiro não teriam condições, capacidades teológicas, embora Moisés fosse instruído de muitas ciências egípcias, eles não teriam capacidades humanas para poder enfrentar Faraó se não tivesse a intervenção divina
com tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, as pestes que caíram sobre o Egito para convencer um coração endurecido e gelado de Faraó que permitisse, até chegar a doença de seu filho, que o povo saísse. Embora o tenha perseguido depois, mas foi em vão. A palavra deserto, quando eles saem, eles vão com crianças, com seus bens, levaram tudo que tinham, levaram ouro que eles tinham guardado, ferramentas, foram famílias inteiras, pobres, velhos, idosas, jovens, mulheres, homens, e caminharam saindo do Egito com grande alegria, confiando naquele propósito que Deus havia colocado no Moisés. Ora, se nós fizermos uma comparação, nós estamos escravos de tudo, de tudo. Imagina a escravidão que você tem. Imagina aquilo que te prende. Imagina aquilo que tira a sua liberdade. Você não tem direitos. Você diz, aqui quem manda sou eu. Você não manda nada e eu também não. Nós ficamos escravos quando confiamos em alguém que nos ama e alguém que vai nos fazer felizes. Essa pessoa trai a nossa confiança, ignora a nossa vida, despreza a nossa vida. Ficamos escravos de um sentimento de abandono, um sentimento de solidão, um sentimento de descrença que poderíamos ser felizes. Ora, amados, nós não percebemos isso. Embora faça anos que alguém nos fez alguma coisa que desagradou e nos tornou infelizes, pensa um pouquinho. Quando, no caminhar da nossa vida, nós vemos essa pessoa, o que nós sentimos? Brota em nós um sentimento daquilo que aconteceu, raiva, distanciamento, tristeza. Porque nós não percebemos que nós estávamos escravos dos sentimentos gerados atrás. E esse sentimento nos tornou improdutivos, não chegamos a lugar nenhum, tirou de nós a capacidade da felicidade e da conquista dos bens que nós queríamos. Por isso que nessa caminhada, nesse primeiro momento, nós vamos caminhar nesse capítulo, sabendo que no deserto o povo enfrentou dificuldades, mas com alegria, porque agora poderia escolher naquela terra para onde seriam levados, aquela situação, o que eles realmente tinham direito. Vamos então contemplar que o deserto são as escravidões interiores e um pouco exteriores dentro de nós. E que Canaã não é um lugar físico, não é uma terra que nós temos que sair daqui para ir para lá, é um estado de vida. Quando eu encontro a mim mesmo, a Canaã dentro de mim, que promete para mim, que mostra para mim as minhas capacidades, a minha inteligência, o que eu tenho direito de conquistar, eu me sinto livre para ser e fazer aquilo que realmente eu fui criado. A palavra deserto, ela vem de uma tradução que é um lugar desconhecido. Desconhecido. Ou é um lugar de solidão. Também serve para designar um lugar ermo, um lugar qualquer, sem sentido nenhum. Nós sabemos que muitos santos experimentaram, e eu já experimentei, você com certeza, uma situação de deserto. Um lugar solitário. Um lugar que parece que a gente não consegue viver nada, porque o deserto, fisicamente falando, quando você percebe através de fotografia, de filmes, ou talvez você que tenha ido a um, espero que não, é areias para todos os lados, você não tem uma dimensão do que está na frente, do que ficou para trás, nem dos lados. É um lugar ermo, é um lugar realmente de solidão, parece que não existe mais nada a não ser você. Esse estado de solidão, de deserto, acontece dentro de nós. Estamos numa situação sem saída. Mas é preciso que caminhemos para encontrar do outro lado um oásis que nos leva a lugares maravilhosos, a um estado pleno de Canaã. Ora, o deserto, na vida dos israelitas, surgiu então depois deles terem permanecido no Egito por 400 anos, as gerações todinhas. Então, de repente, aparece um deserto, era um regime de escravidão, e o trajeto da Canaã poderia durar 40 anos. Ora,
40 é muito menor do que 400 das gerações. Em condições, então, normais, em condições físicas normais, o percurso do Egito até a terra prometida que Deus tinha levaria no máximo 40 dias. Não era longe a caminhada. Ora bem, mas foram necessários 40 anos. Por quê? Nós perguntamos. Quem foi o responsável por esse tamanho engano, equívoco de 40 dias para 40 anos? Moisés? Será que foram seus auxiliares? A falta de um moderno GPS que os caminhasse direto para aquele propósito? Primeiramente, não se tratou aqui de um equívoco, mas de uma experiência criada propositadamente. Não teve nada a ver com a falta humana, com a falha humana, nem com a ação maligna, mas foi Deus que assim permitiu. Centenas de anos depois dos acontecimentos, já na profecia do profeta Ezequiel, nós vamos ler o seguinte: você sabe quem estava por trás daquele equívoco que levou Israel para o deserto depois de 400 anos? Eu mesmo, diz o Senhor. Fui eu que levou Israel para o deserto. Eu estava vendo as abominações que eles estavam cometendo. Precisava deixá-los cara a cara comigo para fazê-los de passar debaixo do meu cajado. O cajado simboliza cuidado e orientação pastoral. E Deus diz mais: permitiu que eles se sujeitassem a uma disciplina de uma aliança que foi estabelecida entre nós, disse Deus, em Ezequiel capítulo 20. Mas é interessante que nessa caminhada alegre, livre para chegar ao estado perfeito de Canaã, o povo murmurou, o povo reclamou dias depois da caminhada, acusou Moisés de ser o responsável de toda a experiência negativa que eles estavam passando. Muitos deles se lembravam das cebolas do Egito, que tinham alimento, e no deserto, quando acabou o alimento que trouxeram, foram alimentados por Deus através do maná, que não tinha gosto nenhum, mas dava vida. Reclamaram, lembraram de tudo isso, não estavam discernindo e nem podiam discernir quando seus corações estavam agora veio para fora, apegados a serem escravos, construtores de todas as pirâmides, de tudo que o faraó pedia, sofrendo, morrendo por isso, vendo a família sofrer. E diz a palavra que eles tinham até onde ser enterrados. Então, deixaram seus sentimentos humanos vir para fora numa terrível reclamação e murmuração. A geração que chegou até a terra prometida não foi a mesma que saiu do Egito, pois a geração que deixou o Egito acabou, como diz a palavra, em 1 Coríntios capítulo 10, morrendo no deserto em virtude de um grande pecado de reclamação e murmuração. Então veja bem, nós rezamos, nós pedimos a Deus, quando nossos meios humanos, nossos estudos, meios financeiros, não conseguem resolver uma situação. Então, nós acabamos reclamando de tantas coisas. Esquecemos das boas coisas que Deus permitiu pela inteligência fazer, a família que construímos, filhos, esposa, marido, bons empregos, embora tenha mudado depois. Os primeiros momentos terríveis que abalam o nosso ser passa a transmitir uma raiva, entre aspas, aí, de dentro de nós, reclamando de tudo que nós estamos passando. Então não temos discernimento. E essa murmuração acabamos culpando pessoas por toda essa má experiência da vida. Lembramos dos tempos passados que não deveríamos ter casado, que não deveríamos ter trocado de emprego. Então, quando a gente enfrenta momentos difíceis, nós então perguntamos, por que estamos experimentando isso? Isso tem feito parte da nossa natureza humana. Então nós queremos, aqui nessa série, encontrar a razão, algo que explique o que nós estamos passando.
Nós lemos o capítulo 20 do profeta Ezequiel e vemos a experiência de Israel no deserto provocada pelo próprio Deus. Deus demorou tantos anos, gerações, para que esse povo caminhasse em volta. Eles ficaram dando volta em círculo. Sabe aquela sensação? Já passamos por aqui? Porque Deus permitiu, para que eles realmente tivessem tempo de redimir o seu coração, confiar no futuro que Deus tinha, deixando todo sentimento negativo, apegos, reclamação, murmuração, de tudo o que eles tinham no deserto. Muitas vezes nós passamos pelo deserto e temos que agradecer a Deus. Agradecer. Há um poder, embora muitos não creem, que comanda a nossa vida, que comanda todo o universo, aquele que fez o céu e a terra. Então, esse ser maior que nós chamamos o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, permite muitas vezes que eu e você fiquemos em situação de deserto para podermos ter tempo de mudar o nosso interior, mudar o nosso jeito de ser, abandonar a escravidão de pecados, sejam eles de que maneira for, de pensamentos, de atos, de sexualidade, pecados de relacionamento, parar de reclamar das coisas ruins, agradecer pelas coisas boas que podem acontecer no futuro. Se eu for livre, 40 anos era tão pouco. 400, muitas gerações foram embora. Por isso, o mesmo povo que saiu de lá do Egito não é o mesmo que entrou em Canaã, porque muitos ficaram pelo caminho. E aí teve problemas seríssimos, né? De impurezas, de pensamentos, de ações, que faz com que hoje nós se situemos numa caminhada assim, reclamando, buscando só prazer, escravizando pessoas, somos escravizados por outras, escravizados pelo egoísmo, escravizados por tantas coisas que rodeiam a nossa vida. Nos torna homens e mulheres, então, escravos. Nos torna homens e mulheres escravos. Isso não é bom, nós sabemos, porque nós não vivemos a nossa plena vida, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nesse primeiro capítulo do livro, então, do Egito a Canaã, mudança da escravidão para a liberdade, um caminho de cura e de libertação, nós vamos ficar aqui nesse primeiro momento, nesse capítulo, para que você tenha a experiência de rever algumas coisas e poder até escrever. O que é que te prende? O que é que te escraviza? O que é que falta para você ser livre? Quero nesse instante humildemente me colocar na presença de Deus aqui, também onde você está, para pedir que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento para perceber o que tem sido escravidão na minha vida, o que tem sido liberdade e o que eu tenho feito para manter a escravidão dentro de mim, escravizando aos outros e não encontrar um sentido da minha própria vida. Para que existimos? Quem sou eu? São perguntas assim. Que Deus se ajude, mas que a sua inteligência, a sua piedade e a sua humildade se deixe penetrar para perceber o quanto nós estamos escravos e por isso nós sofremos. Deus abençoe você, cuidemos da nossa vida, segundo aquilo que Deus quer, e voltaremos no próximo encontro dessa série para darmos mais um passo no segundo capítulo desse livro, que vai explicar um pouquinho mais o que significa deserto. Até lá, eu conto com você.